Esta é a Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ouça nossa programação em radiocpt.com.br. Interaja conosco pelo WhatsApp 51993489360. Em instantes, mais uma transmissão ao vivo. Acompanhe em facebook.com/Rádio da IELB e youtube.com/Rádio CPT. Rádio CPT. A Rádio CPT apresenta Teologando, com o vice-presidente de ensino da IELB, Pastor Joel Miller. Olá, bom dia para você, amigo ouvinte da Rádio CPT. Está no ar o programa Teologando nesta manhã de sexta-feira. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo abençoe este nosso momento em que nós queremos conversar aí durante 30 minutos, hoje com um convidado muito especial, o TJ, o Tiago José Albrecht, né, que é bastante conhecido aqui da Rádio CPT, e ele é assessor parlamentar aqui em Porto Alegre. E então a gente convidou o TJ para conversarmos conosco aqui hoje sobre o cristão e a política. Nós estamos vivenciando aí um momento único na história da humanidade neste século, né? A gente sabe que já houve outros momentos de pandemia e de crises e consequências graves para a humanidade, mas nesse século em que nós estamos vivendo é um dos momentos mais difíceis aí. Então a gente tem muitas dificuldades para conversarmos sobre uma pandemia de um vírus, que é uma questão de saúde pública que envolve o mundo todo, e isso traz graves consequências para a economia. E num país bipolarizado como o nosso, a gente vive aí também graves consequências políticas, porque as decisões econômicas passam necessariamente pela política, e até mesmo as decisões quanto à saúde pública, por causa do investimento público. O sistema de saúde brasileiro, o SUS, ele passa por investimento público, e a gente precisa aí da ação política para que a gente possa conversar sobre economia política e sobre saúde pública. Então, como o cristão vai se portar neste ambiente polarizado, neste ambiente totalmente complexo, confuso, diluído, que é o sistema político brasileiro, e em meio a essa pandemia, em meio a esse vírus que ninguém sabe direito o que fazer, né? Então, a gente não vai propor soluções aqui, é claro, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre a postura do cristão diante da política. O cristão, ele é apolítico, não é? Há diferença entre igreja e Estado, existe distinção entre igreja e Estado, distinção e diferença são diferentes. Mais ou menos nesse aspecto que a gente quer conversar, e como que eu posso manter a ética cristã em meio ao ambiente da polis, da cidade, da política em que eu estou vivendo. Então, bem-vindo, TJ, Tiago Albrecht, que Deus abençoe este nosso momento de conversa aqui com os ouvintes da Rádio CPT. Você que já é da casa, né, que já trabalhou aqui conosco, dê a sua palavra de saudação aos nossos ouvintes. Bom dia, reverendo Joel. Bom dia também aí ao Léo, da técnica, a Luana, coordenadora. Bom dia a todos os ouvintes e YouTube telespectadores, né? Graça e paz, e também para a sua oração aí, que Deus realmente abençoe esse programa, assim também como toda a programação da Rádio Cristo para Todos, que, como o senhor disse, pastor, eu tenho a grato privilégio de ter sido um dos precursores, de ter servido o Senhor Jesus através dessa emissora, e o meu coração se alegra em ver que pessoas tão capacitadas e tão tementes a Deus aí seguem trabalhando, como a Luana, o Éder, o Léo, o senhor também como broadcaster, aí, né, como apresentador e também co-apresentador do Revista. Então, é sempre uma alegria muito grande, pastor. Muito bem, Tiago. Obrigado aí pelas palavras, e também agradecer ao Tiago que
dentro do trabalho dele, e conseguiu proporcionar esse momento para que nós pudéssemos conversar aqui com os ouvintes da Rádio CPT sobre o cristão e a política. Ele perguntou aqui para mim antes, pastor, o que nós vamos conversar? Eu falei assim, vou te fazer umas perguntas fáceis aí e vou te colocar assim na berlinda para ver se tu responde, né? Mais ou menos isso, né, Tiago? Tiago, Estamos aí para gerar audiência, viu, pastor? Olha só, isso é bom. Eu falei aqui, né, que a gente está num ambiente bem complexo na política. Eu sei que você está trabalhando aí no ambiente político como assessor parlamentar, está bem contextualizado na política, mas você como teólogo e como pastor licenciado da igreja, sabe que nós temos que fazer aí uma distinção entre igreja e Estado. Existe um contexto de separação entre igreja e Estado, existe um contexto de distinção entre igreja e Estado, e existe também na teologia o reino da direita, que é onde Deus governa o mundo com o evangelho, e o reino da esquerda, que é o reino secular, onde Deus governa o mundo com o seu poder. Não tem nada a ver com partido de direita e partido de esquerda, né? É mais assim, Deus governa o mundo com o seu evangelho, é o reino dos céus, e Deus governa o mundo com o seu poder, é o reino deste mundo onde nós estamos aqui para sermos sal e luz, para sermos o bom perfume de Cristo, para sermos embaixadores e dispenseiros da graça de Deus. Então, como é que a gente pode trabalhar esses, como é que eu vou dizer, essas palavras, me fugiu o termo, né? Mas trabalhar distinção, separação, reino dos céus, reino da terra, o poder secular, o poder espiritual. Qual que é a sua visão, Tiago, sobre isso? Pastor, o senhor mencionou, né, que a minha situação é pastor licenciado. Isso já demonstra a preocupação que a igreja precisa ter com relação à política, porque eu até escrevi antes num grupo ali, que estava conversando sobre o assunto. A igreja tem o dever de se envolver com a política, né? Mas a política com P maiúsculo, a política na acepção da palavra, a política do politikos, a política da res publica, que em latim é coisa pública, e daí vem a palavra república. A política que cuida da polis, né? A polis é a cidade. Então nós temos, inclusive, mártires contemporâneos, como Dietrich Bonhoeffer, né? que foi um pastor luterano na época da Segunda Guerra, e ele, num caráter até profético, ele se manifestou muito fortemente contra o nazismo, que era não apenas uma política partidária, mas um regime em que a própria fé era sufocada, etc., etc., perseguição de etnias, perseguição de pessoas e assim sucessivamente. Então, essa é a primeira afirmação que eu gostaria de deixar para os teus ouvintes, para quem está acompanhando a CPT, que a igreja deve se envolver com política. Mas atenção, como citei, eu inclusive me licenciei há 2 anos, quando eu concorri a deputado, a igreja não deve ou não deveria se engajar em política partidária. E aí vem a segunda afirmação, eu sei que ela é polêmica e talvez nem todos concordem comigo, mas isso é fruto tanto da minha pesquisa teológica, como também da minha vivência com a política. A segunda afirmação é de que você não é cristão por quem você vota ou em quem você vota, né? Você é cristão, e essa é a segunda afirmação que eu gostaria de fazer nessa manhã, você é cristão pelo que Jesus fez você ser. Acho que isso é muito importante porque, como o senhor citou, pastor, nunca, numa história recente, pelo menos do nosso país, nós vimos a coisa tão beligerante, né? Tão complicada, no sentido de que as pessoas se engalfinham, discutem, famílias às vezes são divididas, amizades desfeitas, pela questão da política e a questão da religião. Acho que isso também foi maximizado porque, de certa forma, a religião subiu o Planalto, a rampa do Planalto. Nós temos um presidente cristão, que alega ser cristão, cujo o mote é
Deus acima como é que é? Brasil, Deus acima de tudo, Brasil acima, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Evidentemente que não é pecado, evidentemente que não é contra a lei, evidentemente que nós, como cristãos, podemos até nos regozijar com isso, de termos um mandatário que é cristão, né? Apesar do contexto do Salmo, mas o Salmo diz na Escritura, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas eu digo contexto porque esse é um contexto em Israel como uma teocracia, mas é evidentemente que nós podemos nos alegrar com um presidente autodeclarado cristão. Só que, inegavelmente, indubitavelmente, a questão da religião e da política convergiram como nunca, né? Já que, como falei, a religião ela subiu a rampa do Planalto. Então, é muito importante que nós tenhamos o discernimento, é muito importante que a gente volte às Escrituras, que a gente tenha uma boa compreensão do que dizem as Escrituras Sagradas, de como elas articulam essa questão dos dois reinos que tu falaste, né, reverendo? Essa é uma doutrina já 1.500 anos depois, né, quando Lutero, enfim, articula isso. Mas, de fato, vivemos um tempo potencializado por esse contexto político brasileiro, e que é preciso, sim, a gente ter muito cuidado, é preciso, sim, a gente ter uma compreensão correta de qual função da espada e qual função do evangelho que Deus deixou nesse mundo, pastor. Muito bem, Tiago. A gente tem que observar um pouquinho, né, no início do cristianismo, a gente vivia num contexto, o cristianismo nasceu num contexto onde não havia essa teocracia do Antigo Testamento. Era um Estado laico e havia ali a Pax Romana, que permitia que os territórios conquistados pelos exércitos romanos, eles permanecessem com a sua língua materna, eles permanecessem com a sua religião e com a sua moeda, com a sua economia, desde que eles pagassem os impostos e servissem a Roma, né? E então foi nesse contexto de império que a igreja cristã nasceu. E a igreja cristã nasceu de forma perseguida, né? Cristo foi perseguido até a morte de cruz, e daí a perseguição foi interna pelos judeus. Depois, os cristãos, quando veio o Pentecostes e a igreja cristã começou a crescer, eles tinham que reunirem-se em casas por causa da perseguição. E quanto mais a igreja cristã era perseguida, mártires da fé cristã da igreja primitiva ali foram apresentados para nós. Quanto mais perseguição havia, mais crescimento a igreja tinha. Aí houve um momento ali que soldados romanos tornaram-se cristãos, em que o cristianismo cresceu a tal ponto que um imperador aproveitou-se disso, né? E ele começou antes a igreja passa de perseguida, ela passa a receber benefícios, benesses, e um desses que começa a beneficiar a igreja cristã, ele acaba declarando-se cristão e depois declara o Império Romano como cristão, e modifica até o símbolo do império, coloca lá a cruz. E no fim de sua vida, se ele converteu-se ou não, se ele foi convertido pelo Espírito Santo ou não, eu não sei, mas Constantino, no seu leito de morte, pediu para ser batizado, assim diz a história, né? E depois essa igreja ela começou a envolver-se com os benefícios do Estado a tal ponto em que a igreja passou a ser o Estado. Depois, mais adiante, vem a reforma, e a reforma faz uma ruptura nisso, né? Opa, o Estado é uma coisa, a igreja é outra. E aí, já vivenciando o nosso país aqui hoje, o nosso país ele nasceu com uma religião oficial. A coroa portuguesa, quando veio para cá, tornou a Igreja Católica a igreja oficial do Brasil. Isso só foi mudado depois. O Brasil teve várias constituições, e uma das constituições que o Brasil declarou-se um Estado laico. Hoje, a Constituição que rege o nosso país é a Constituição aprovada em 5 de outubro de 1988, Me lembro dessa data, eu era novinho na época lá, mas o Ulisses Guimarães promulgou, então, a Constituição brasileira naquela Assembleia Constituinte, e ali, então, ele, já no preâmbulo da Constituição, ele invoca a presença de Deus
para declarar-se um Estado laico. E muitas pessoas não compreendem isso, né? E depois lá ele garante, nesse Estado laico, quer dizer assim, ó, não tem uma religião oficial. Mas dentro deste documento, dessa Carta Magna, a Constituição garante a todos nós a liberdade de culto. Ou seja, o cristianismo e outras religiões, as não cristãs e religiões com outros viés, aí, elas também têm espaço no nosso país porque ela garante a liberdade de culto. E depois, em outros momentos ali, a Constituição invoca a presença de Deus também, fala de Deus na Constituição. É muito interessante esse andar, né, do Estado com a Igreja. E o Estado ser laico não quer dizer que nos obriga a sermos ateus, por exemplo. O Estado ser laico e garante a liberdade de culto também não quer dizer que nós vamos colocar a palavra de Deus para reger as coisas deste mundo. E a gente tem que ter bastante cuidado com essas benesses que o Estado traz para a igreja, que muitas vezes não são condizentes com a palavra de Deus. E o uso da palavra de Deus para barganhas políticas, ele tem acontecido também. E pessoas, né, com o afã de dizer, ó, se você não é desse ou daquele, você não é cristão. Cristão que é cristão é aqui ou ali. É mau uso da palavra de Deus, é ir ao texto com um pretexto bíblico ir ao texto bíblico, quer dizer, com um pretexto que não é bíblico. E essa confusão toda aí que as pessoas estão se degradando e politizaram uma doença, um vírus, e a gente tem um problema muito sério a resolver no nosso país, que a gente tem que orar muito aí para que este salmo lá do Antigo Testamento, que era para uma teocracia, né, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, seja que Deus conceda ao nosso país um governo bom e capaz em todas as esferas, né, e que os nossos habitantes compreendam direito. Tem gente que nem sabe o que é um legislativo, o que é um judiciário, o que é um executivo, qual que é a interferência, né, o check and balances, qual que é a interferência que um poder tem no outro, como que esses poderes eles estão organizados no município, no estado e na União, por que o nosso país é uma república federativa, por que tem coisas que é da alçada do Estado, da União, do Estado e do município, por que o presidente fala uma coisa e o prefeito pode falar outra diferente no seu município e mesmo assim ainda não são contrários, não são contraditórios, apesar de serem com viés diferente, a questão da autonomia do prefeito, o que é regionalizado e o que é de âmbito nacional. Enfim, a gente não tem a consciência política. A nossa população, no que tange ao conhecimento político, ela também precisa crescer muito. A nossa democracia é muito jovem, né, Tiago? Exatamente. Não, eu acho que tu trouxe um arcabouço importante de ideias, e isso daria para a gente fazer uma série do Crescendo em Cristo, né? A respeito disso. Até se a Luana está ouvindo a gente, chamar pastores para falar sobre isso, eu acho que o momento é bem oportuno para destrinchar um pouquinho isso aí. Olha, começando pela parte final do que tu falaste, né? Que as pessoas, pastor, elas não se envolvem, não conhecem. Eu lembro na época da campanha, eu era candidato a deputado estadual, o pessoal lá de outros estados queria votar em mim. Poxa, quero te falar, olha, não, você vota aí no seu estado. Um dia, se eu for a presidente da República, você vota. Não, cara, estava brincando. Sim, de fato, a gente precisa se envolver mais, né? Essa é uma das grandes teses que a gente, como igreja, e eu falei no começo da minha fala, a igreja tem a obrigação de se envolver em política. Veja, de novo, para quem está chegando agora, na política, na acepção da palavra, né? Não estou falando em política partidária. Se você pega, por exemplo, Lutero, ele tinha uma vida política ativa muito forte, muitos escritos, não forte só que o velho era um meio teimosão, né? Mas forte no sentido de muito acurado, muito participativo. Inclusive falou muita bobagem, como no caso contra os judeus, né? Então, mas Lutero, ele nunca pecou pela omissão, né? Ele estava sempre participando do debate público, falou coisas maravilhosas, falou coisas ruins, como acabei de citar, mas esse é o grande legado que o luteranismo precisa deixar para as pessoas: se envolvam em política.
participem do conselho tutelar, participem do conselho de pais e mestres da escola, participem da associação de moradores. Aqueles que têm vocação, que sentem da parte de Deus, como eu senti esse chamado a atuar via algum partido. Hoje no Brasil, infelizmente, você ainda não tem candidaturas avulsas, como outros países democráticos têm, mas aqueles que sentirem isso, que têm vocação, que as pessoas dizem que têm talento, escolha um partido para você trabalhar também. Mas a igreja, né, como corpo de Cristo, a igreja como o reino da direita, ela precisa participar no que tange a seus membros, porque nós somos sal e luz. Lutero, ele enfatiza muito, né, de que uma das vocações e dos bons frutos que nós, como cristãos, podemos oferecer para a sociedade é justamente servir. A política é um serviço ao próximo, né? A fé é ativa no amor, resgata Lutero lá no apóstolo Paulo. Então, eu como alguém que quero me envolver com o meu próximo, sem dúvida nenhuma que uma das formas é me envolver na polis, na res pública, o politikos, né? Estamos aí nesse mundo como agentes políticos. O problema é que falar em política hoje no Brasil é muito complicado, porque você tem a política com letra minúscula, né? A política da politicagem, a política partidária. E ainda virou uma política ambidestra, né? Quando você não pode manifestar algo mais sensato, né? Uhum. Nesse sentido, até queria voltar ali no começo da tua última fala sobre essa transição da teocracia para ali Israel é teocrática, né? E aí no Novo Testamento você citou, não vai dar tempo de pintar todo o contexto, mas é importante, há uma chave teológica, pastor e ouvintes, que nós precisamos entender que Cristo, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o novo Israel. Então é preciso entender que todas aquelas promessas de ungido do Senhor, de Israel, do Egito chamei o meu filho, etc., os santos apóstolos evangelistas, eles aplicam para Cristo. Não é à toa que Mateus tem diversas interpretações de passagem do Antigo Testamento na pessoa de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Agora você não é mais do povo de Deus por pertencer a uma etnia, por ser circuncidado. Essa é a antiga aliança, né? Agora Jesus diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, ou seja, Cristo é o Israel perfeito, Cristo é o Israel que não desobedece no deserto, né? Israel pecou lá, lembra da história do bezerro de ouro? Moisés saiu por uns tempos, a galera já ficou, não, bora fazer aqui um Deus para a gente adorar, e daí quando Moisés volta, eles já de longe escutam um barulho de festança e tal, mas Jesus, quando tentado no deserto, não pecou. Então, Cristo é o Israel perfeito. O povo de Deus, a antiga aliança, é um tipo, né? É um tipo de Cristo, é um tipo de aliança que é menor e que quer apontar para algo maior, né? Gênesis 3:15, lá já fala que Deus enviaria o filho da mulher para pisar na cabeça da serpente. Então, Cristo é o novo Israel, e quem quer ser filho de Deus, quem quer ser povo de Deus, precisa estar em Cristo, ser batizado em Cristo. Então, nós não temos mais uma etnia. Para pertencer a Deus não é mais pertencer a um determinado regime, a uma determinada etnia, ter um determinado tipo de sangue, né? O apóstolo vai dizer, Paulo, se tu souber de cabeça, tu me avisa, pastor, eu sou péssimo com memória. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, somos todos, em Cristo somos todos iguais. Então, essa chave hermenêutica, ela é importantíssima para a gente entender qual a função da igreja hoje, no século XXI. Claro, você fez você traçou a questão ali da conversão do império, aqui não vai dar tempo, né? Mas é importante nós entendermos isso, que nós não somos cristãos por pertencer a uma determinada etnia,
por pertencer a um determinado partido político, por votarmos em algum determinado partido político, mas nós somos cristãos por aquilo que Cristo nos faz ser pelo batismo ou no momento da nossa conversão. Quem está em Cristo é nova criatura e pertence ao povo de Deus. E essa fé em Cristo é que vai, via Espírito Santo, me dar a ética necessária para eu analisar a situação, para eu analisar a sociedade e, a partir das minhas boas obras, eu influenciar a sociedade, de baixo para cima. Mas nunca existe muita teologia duvidosa aí na rua hoje, na praça, falando de cosmovisão, falando que nós temos que remir a cultura, ou seja, a função cristã é modificar a cultura. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Claro que a maioria das pessoas tem boas intenções, é apenas uma má compreensão política, uma má hermenêutica, mas eu acho que a gente precisa ter cuidado com o tipo de teologia que a gente consome. Por isso a importância da Rádio Cristo para Todos, por isso a sugestão que eu deixei para a Luana, um abraço para a Luana querida aí, quiser fazer um Crescendo em Cristo sobre isso, porque a teologia luterana ela é riquíssima, né? Nesse sentido, ela nos traz muitos subsídios para a gente entender e principalmente baixar a fervura, né? Quando a gente entende a função da espada e a função do evangelho. Exatamente, Tiago. E, Tiago, vamos interagir um pouquinho com os nossos ouvintes aqui. A Elisa Tesk Feldman está mandando um bom dia aqui para nós, a Elvira Nimer também, a Dori Silva lá de... Alô? Oi, não, a Elisa é uma querida amiga, ela é uma das ouvintes. Eu brincava que ela era ouvinte número 0 da rádio, que ela estava sempre ligada. Acho que ainda está sempre ligadinha. Sempre, desde o primórdio. Ela está sempre ligada. A Dori Silva, lá de Ponta Grossa, no Paraná. A Dalgisa Alves está mandando um bom dia aqui também. Olha aí, ó, a Elisa Feldman está dizendo assim, ó, bom dia, querido Tiago José Albrecht, TJ. Feliz em ver você aqui na rádio. Bom dia, pastor Joel. Continua ouvinte fiel aí da rádio, a Elisa Tesk Feldman, e bem que o Tiago disse que ele estava aqui hoje para puxar a audiência aqui para o Teologando, né? A Irene Prestes, da Congregação da Redenção de Pelotas, também, um abraço aí para a Irene. A Roberta Lima, mandando um bom dia aí. O pastor Gerson Schorna, que mandou uma pergunta aí para o Tiago. Não sei se vai dar tempo para o Tiago responder, mas depois o Tiago pode responder no comentário, né? O pastor Tiago e o pastor Joel, parabéns pelo programa. Diretamente ao pastor Tiago, o cristão pode concordar com uma linha ideológica marxista? A pergunta do pastor Gerson Schorna, aquele. A Tina Hoffman mandando um bom dia, o Bertold Bustel também, um bom dia, não sei se é assim que fala o nome dele, lá de São Gabriel da Palha. O Éder Gomes, o nosso querido vice-presidente de expansão missionária aqui, tema, assunto mais que atual, né? Tá fazendo comentário aí. Pastor Tiago, o nosso programa é só um aperitivo aqui de meia hora, que já passou o nosso tempo, né? Eu vou conversar com a Luana aqui para que, de repente, esse Crescendo em Cristo aí, a gente possa desenvolver as ideias aqui que foram apresentadas, né? Mas o propósito do nosso programa é justamente esse, a gente conversar, olha, o cristão precisa se envolver na política de forma sadia, de forma cristã. O texto bíblico que você citou ali, o apóstolo Paulo fala em várias de suas cartas, por exemplo, Gálatas 3:28, Romanos 10:12, Colossenses 3:11, né? É assunto recorrente nas cartas de Paulo, ele falar da liberdade que Cristo nos trouxe e falar da nossa cidadania, e o cristão é um duplo cidadão, né? Ele é cidadão dos céus, porque é a nova Jerusalém que Jesus foi lá construir um lar para nós, é o já, porém não ainda, né? Estamos no mundo, mas dele não somos, mas aqui nós vivemos aqui distantes do lar celestial que Cristo foi preparar para nós, mas enquanto estivermos aqui, a gente tem que ser sal, tem que ser luz, o bom perfume de Cristo, sempre insisto em dizer isso, e a gente tem que ter essas características, as virtudes cristãs, estarmos ligados à videira que é Cristo e sermos os ramos que produzem os frutos, e a gente tem que produzir os frutos de acordo com a nossa vocação, e a nossa vocação é lá onde Deus nos colocou como
pai, como mãe, como marido, esposa, como cidadão, como servidor público, como pastor, como advogado, como médico, como farmacêutico, como ajudante geral, enfim, qualquer que seja a nossa vocação Deus nos chamou para servirmos a Ele. Como é que nós servimos a Ele? No serviço ao próximo. E eu penso que o servidor público, ele deveria ter isso em mente também, especialmente o servidor público que é cristão. No serviço público, ele está servindo ao próximo, porque o servir ao próximo para o cristão é servir a Deus. E o político é o servidor público por excelência, porque ele representa o povo. Ele está ali para servir a Deus, servindo o público com um serviço de boa qualidade. Então, essa questão da vocação que o Tiago levantou para nós aqui, é muito importante a gente conversarmos também a vocação para a política. Né? Então, Tiago, chegamos aqui ao final do nosso tempo. Eu agradeço a sua participação. Depois você responde a pergunta ali que o Gerson Schorna que apresentou ali para você, o pastor Gerson. Né? Mandar um abraço lá para a Adriana Voigt, né? Que está mandando um bom dia para nós. Nosso querido pastor Nilo Varros. Bom dia, pastores, Joel e Tiago. Ótima pauta do programa, parabéns. O nosso amigo Betinho, né? O Roberto Kunzendorf Júnior, que é pastor lá em Brasília. Pastor, viva bem a sua vocação de servir a Deus e ao próximo aí em Brasília. E espera aí que tem mais um recadinho aqui para a gente ler. E respondendo ao Nilo Varros, ótima pauta, desculpe aí. Eu não entendi quem que respondeu aqui. Não entendi. Foi o próprio Nilo, ele corrigiu a fala de cima ali, tá certo. Ótima e não ótimo. Obrigado, Nilo. Valeu, Roberto Kunzendorf. Pastor Tiago, então, por favor, a sua despedida aí, depois sua consideração final, depois se quiser responder nos comentários ali a pergunta do pastor Gerson, por favor. Obrigado, pastor Joel, obrigado, ouvintes da Rádio Cristo para Todos. É um tema intrigante, fascinante, ululante, diríamos, né, devido a tudo que foi falado nesse programa, devido à questão do que está acontecendo no nosso país. A pergunta do pastor Gerson é ótima, né? Eu vou só deixar a seguinte frase de provocação, eu posso voltar aqui contigo outro dia se tu quiseres, pastor. O voto ele é muito mais um gesto racional do que espiritual, né? Eu vou deixar essa provocação assim, quicando mesmo, né? E uma outra hora a gente pode falar mais sobre isso. Obrigado também ao pastor Éder, nosso colega de rebatida aí, né? Estamos se virando na quarentena. Obrigado ao Nilo, ao Robertinho, enfim. Também a Adriana Vortpo, que aí ela e a Elisa estão no clube das ouvintes número 0, no sentido de que elas estão antes de todo mundo, né? Então, um grande beijo para elas e na pessoa delas eu cumprimento a todo mundo. Obrigado, pastor. Obrigado, Léo. Obrigado a todos. Valeu, Tiago. Que Deus abençoe a tua vida cristã, a tua família. A Aline, querida, que é a nossa colega de diretoria aqui, ao Teodoro, que é o caçulinha da turma, ao Rafael. Ontem o Rafael deu boa noite para o pessoal da reunião virtual que a gente teve ali. Foi muito legal ver o Rafael acordado até aquela hora. E jornalista e pastor, tu já viu? Será que fala pouco, não? Estava bem interessante ali. Ele queria era dar uma boa noite lá para que viu tantas pessoas na nossa reunião. E também que Deus abençoe aí os seus projetos pessoais, né? Que você logre êxito aí, que seja um projeto abençoado por Deus na vocação que você está seguindo aí. E também, como você se dispôs a, em outro momento, estar aqui conosco, quem sabe a gente, no outro momento aí, convidamos você novamente para darmos continuidade aqui ao nosso papo, que traz audiência, né? Um tema atual, necessário. Às vezes a gente brinca com a audiência, mas o mais importante é a gente tratar de temas que venham a edificar os ouvintes aqui da Rádio Cristo para Todos. Tá legal? Grande abraço, Tiago. Que Deus te abençoe. Abraço, bênçãos de Deus. Muito bem, segue aí